Oi, pessoal, vamos retornando. Agora que a gente já viu o modelo normativo sequencial, a gente vai estar vendo, ou normativos sequenciais, nós iremos ver um modelo correlacionado aos eventos, cronograma de eventos. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o segundo que a gente se propôs a apresentar hoje. O segundo de 4 modelos, ok? Pessoal, então nós temos aqui esse modelo da cronologia dos eventos, tá? Então, esse modelo de cronologia de eventos, ele vai ser marcado por várias ocorrências que acontecem na nossa vida e que é esperado socialmente de nós. Então, eventos na nossa vida, por exemplo, casamento, paternidade, maternidade, ser avô, avó, início de carreira, aposentadoria. Então, são todos os eventos normativos que vão nos constituindo e tendo influências ambientais sobre a nossa personalidade, tá? Segundo este modelo da Bernice Knowgarden, em que essa normatização social ela é constituinte da personalidade das pessoas, tá? E aí vai se destacar essa questão dos relógios sociais e os diversos conflitos correlacionados quando eles não surgem, né? Então, esse relógio social significa a época para o casamento, a época para o início da carreira, a época para a maternidade, a época para se tornar avô, avó, a época para se aposentar, tá? Então, é bastante pré-determinada, tá? E aí acredita-se nessa interferência ambiental, né, do meio sobre a formação da personalidade. Dentro desta linha, né, o que acaba acontecendo como desestabilizador, além dos riscos de não cumprir com este relógio social, é também com relação a algumas situações adversas, né, que possam acontecer, como, por exemplo, perder o cônjuge, perder o emprego, nunca se casar, não ter um filho. Então, são algumas alterações que podem acontecer e que desrespeitam, né, a este relógio social e faz com que isso seja extremamente estressor para esse indivíduo e acabe, como eu falei, o meio interferindo na personalidade, ok? Então, esse modelo acima, ele é um modelo muito pautado nestas convenções sociais e que, por mais que a gente possa dizer, fazer algumas críticas a esse modelo, na realidade, concretamente, mesmo em pleno 2020, se há bastante convenções neste sentido, né? Já houveram alterações, mas ainda se tem muito essa correlação às convenções sociais, o que se espera especificamente de tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto, em cada período de nossas vidas enquanto adultos. Tá? Modelos de traços. Esse aqui é bastante aclamado, né, bastante conhecido, é usado em N outras áreas, até para se destacarem os fatores correlacionados aos traços de personalidade. E aí nós temos assim uma marca bastante interessante da alteração que McGray trouxe
com relação a esses 5 grandes traços de personalidade, que um e outro podem vir a se correlacionar e ir montando aí a nossa personalidade, os nossos traços de personalidade. Vamos a eles. Então vamos lá, são 5, começando com o neuroticismo, depois a extroversão, depois a abertura a experiências, a escrupulosidade e a amabilidade. Então, segundo esses estudiosos, né, independente das culturas, estes 5 fatores são universais e aparecem, sim, nos traços de personalidade das pessoas adultas. Vamos conhecendo, então, cada um desses 5 fatores. Neuroticismo, né? Ele é composto por 6 traços e eles vão, como o nome já diz, neuroticismo, vão indicar uma instabilidade emocional. Os seus indicadores são ansiedade, hostilidade, depressão, inibição, impulsividade e vulnerabilidade. Então, quanto mais acentuado os índices que eu tiver de ansiedade, de hostilidade, de depressão, inibição, impulsividade e vulnerabilidade, maiores as características do fator neuroticismo eu tenho. Eu não preciso, é claro, nos 6 indicadores, eu ter super elevado todos eles. Eu posso ter uma elevação até mais branda em 1 ou 2 desses, mas uma grande elevação em pelo menos de 3 a 4 destes indicadores. Tá? De 3 a 4 dos 6 indicadores, eu tendo isso muito acentuado, significa que eu estou tendo uma propensão aos traços de neuroticismo muito grandes. Qual é o outro fator? É a extroversão, que também tem 6 indicadores. Tá? Calor humano, espírito gregário. Espírito gregário é aquela pessoa que gosta sempre de estar juntando todo mundo, de estar promovendo alguma coisa bacana, reencontrando todo mundo. Então, tentar agregar de uma forma bacana, não é juntar para criar conflito, mas é tentar recepcionar, né? Sempre estar trazendo esse bem-estar para várias pessoas. Então, é uma pessoa que tem esse tipo de indicador. Uma pessoa assertiva. Então, a assertividade significa eu tenho afirmação, mas ao mesmo tempo eu também me permito escutar e dialogar com o outro. Eu sei me posicionar, mas eu sei escutar este outro. Então, eu sou uma pessoa assertiva. Atividade, quer dizer, é uma pessoa sempre envolvida, né, naquilo que está realizando, sempre promovendo mudanças com maior ou menores intensidades ao longo do tempo, mas é uma pessoa que não se paralisa, não fica prostrada, né? Busca de sensações, um certo espírito um pouco aventureiro, né? Tentando desbravar, né? O que aquilo atrairia, né? Que seria atrativo ou não atrativo, tá? E é uma pessoa que tem como indicador também emoções positivas, sempre reforçando esse lado emocional e a resiliência, tá? Então essas são as características de uma pessoa com esse traço do fator extroversão. Avançando,
nós vamos para abertura a experiências. Então, se é uma pessoa com abertura às experiências, significa que é uma pessoa que sempre se permite se deparar com o novo, tentar assimilar esse novo, né? Tenta compor, tenta moldar com esse novo, tenta reinventar, né? Então é uma pessoa sempre também muito criativa, né? Além dela se permitir a experimentação, não é fingir que eu vou ter, né, pensar racionalmente, eu vou me propor a uma mudança. Não, é uma pessoa que se lança para essa mudança e vai aprendendo a experimentar passo a passo dessa mudança e vai, por conta disso, se reinventando, se recriando e criando novas possibilidades para a sua vida, novas experimentações para a sua história de vida, tá? Então, isso é muito interessante também. Depois, pessoas, né, com essa abertura a experiências, elas são extremamente, então, criativas, inovadoras. Eu diria que elas são pesquisadoras, né? Pesquisadoras de diversas experimentações para com suas vidas. E não de uma forma solta, né? Mas de uma forma muito cuidadosa, porque já elas são pessoas que geralmente não gostam da acomodação, né? De ficarem muito tempo acomodadas. Então elas gostam de se propor outras situações para experimentarem como se sairiam nessas outras situações e o que isso traz de aprendizagem para elas, de história de vida para elas. E isso é muito bacana, né? Ter este fator de traço de personalidade é muito interessante. Outro fator é a escrupulosidade, né? Essas são as pessoas que realmente realizam, concretizam, são extremamente organizadas, extremamente pragmáticas, né? Então temos como seus indicadores a questão da competência, da organização, do senso de dever, são pessoas ponderadas, são pessoas disciplinadas. Toda a combinação é feita, é cumprida, isso tudo, e elas possuem esta rotina organizada, porque isso é estruturante para a vida delas, tá? Então, são indicadores de pessoas com escrupulosidade. Por favor, não vá fazer a confusão com o seu oposto, que é inescrupulosidade, tá? É o oposto. São pessoas com bastante determinação, bastante ética, bastante compromisso, tá? Naquilo que elas se propõem. Pensando nesse traço de personalidade, tem um filme que eu deixo como uma indicação, assim, por curiosidade, se alguém se interessar, eu acredito que ele chama O Estagiário, que é com Robert De Niro, mas a ideia, né, é esse estagiário, eles procuram um estagiário com mais de 65 anos. Ele já aposentado, ele se depara com esse anúncio e aí a história vai se desenrolando. Então, é interessante observar nesta figura, ali a gente já fala de uma pessoa septuagenária, mas essa ideia de tentar visualizá-lo um pouco mais jovem, né? Embora já bastante, né, se encaminhando para a aposentadoria, mas
vendo essa trajetória de boa parte da vida dele marcada por essa escrupulosidade, né? Então, a competência, a organização, o cumprimento de dever, a questão das ponderações, né? O quanto, inclusive, que ele tinha até traços gregários também, a disciplina. Então, é bacana, é uma comédia, não é forçada, ela é interessante. Então, quem né, se achar bacana para assistir, pode ser visto em família, pode ser assistido por crianças, mas a ideia é ser essa comédia que mostra que podemos sim contribuir sempre. E aí essas características desse traço da escrupulosidade, vocês veem bastante nesse personagem do ator Robert De Niro, tá?